Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para falar do amor de Deus. Às vezes, como nós nunca merecemos, né? O amor de Deus, Ele nos surpreende com a sua palavra. E nessa manhã, a palavra que eu trago ao teu coração está o versículo no Salmo 46, verso 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O maior desejo da nossa alma é, sem dúvida, conhecer a Deus. Às vezes a gente busca Deus por caminhos errados, né? Pela filosofia humana. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos fez e dentro de nós há um vazio que só Ele pode preencher. E esse vazio, que pode ser preenchido somente pelo Senhor, nós encontramos esse preenchimento total no silêncio, quando nós estamos meditando na palavra do Senhor. E quando nós meditamos, nós temos que, ao mesmo tempo que nós estamos confessando, né, e reconhecendo que existe um Deus além de tudo que nós podemos ver ou tocar, nós temos que ter a certeza da sua existência, né, e aquietar a nossa alma, né, para que o Senhor venha, né, ser além dos nossos problemas, além dos nossos medos. O melhor caminho é a meditação tranquila. Coloque um fundo musical de oração e medite no Senhor, né, na sua graça, medite no que Ele tem feito, ou medite também naquilo que você quer que Ele faça, que é uma restauração em você, que é o que eu busco no Senhor todos os dias, que Ele me mude, né, porque é o que eu anseio, é ter um coração como o do Senhor Jesus, é ser parecida pelo menos um pouco com Jesus, né? E o maior gigante que a gente tem que vencer é esse, é o reconhecimento, é você reconhecer que você é falho, que você não merece nada, né? Que você não é ninguém, que não é por seu mérito, e sim pelo Espírito Santo de Deus que te convence do pecado, e é Ele que te faz a chegar a águas tranquilas e a ter o reconhecimento, a reconhecer que existe algo maior, que existe um Deus acima de tudo. Amém? No livro de Isaías, né, ele se refere muito às bênçãos que alcançariam aqueles que descansam no Senhor. Aquele que descansa no Senhor alcança grandes bênçãos. E a sua vitória vem sem muito esforço da parte da pessoa, porque ela confia no Senhor e ela entrega ao Senhor os seus caminhos. Amém? O salmista diz: Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó tua alma? A sua alma tem andado abatida por quê? Descansa em Deus, espere em Deus, confia nele, Ele tudo fará por você. Essas palavras que eu tô falando para você, às vezes é muito boa, muito simples. É fácil. Descansar. Essa coisa de gente preguiçosa, descansar no Senhor, que faz a sua, não vai trabalhar não vai correr atrás não para você ver. Isso é característica de pessoas que não confiam plenamente no Senhor. Porque a palavra do Senhor nunca disse em nenhum momento que você não passaria por tribulação. Muito pelo contrário, os grandes homens que nos escreveram livros para nos guiar no verdadeiro caminho de Jesus, de Cristo, sofreram perseguições e foram mortos, né, pelo Evangelho.
mas eles descansaram no Senhor, né? Paulo disse, em meio à prisão, que para ele a morte era um ganho, porque ele estaria onde? Com Cristo. E viver sem Cristo para ele não fazia sentido mais, né? E os outros apóstolos a mesma coisa, todos enfrentaram mortes terríveis, exceto João, pelo amor de Jesus, né? Então, assim, às vezes a gente acha que não depende do nosso posicionamento, mas depende muito do nosso posicionamento, que a certeza da nossa salvação não está aqui evidenciada na nossa carne, né, na nossa cara, mas sim está no nosso interior, aonde nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, né? A terapia da confiança absoluta é meditar, crer, né? Confiar e esperar. Essa é a palavra de hoje. Confia e espera no Senhor. Porque quem espera no Senhor sempre alcança a vitória, alcança a salvação. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos ver esse momento que nós estamos vivendo hoje, pandêmico, né? A gente fica pensando assim, quando isso passar vai ser uma bênção, eu não vejo a hora de largar a máscara, eu não vejo a hora de tudo isso acabar. Todos nós sonhamos com isso. Mas eu vi um post de uma irmã, né, da igreja, que ela colocou, que me tocou, que chamou minha atenção, foi onde tinha um casal na frente da TV, e lá estava escrito assim, sonhando com o fim da pandemia, que teria paz, né, que seria felizes. E na outra foto, o mesmo casal, só que não. Depois da pandemia teve o quê? Guerra, durante a pandemia, né, porque não acabou. Então, assim, o ser humano, ele é monstruoso, né? Por isso que nós não devemos depositar a nossa fé e confiança no homem, mas em Jesus, em Deus, porque Ele é misericordioso, né? E o Senhor está aí para nos somar, para nos transformar, para nos multiplicar cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança, a nossa bondade. E confia no Senhor, amém? A palavra do Senhor, eu vou ler para vocês um capítulo, fica em Colossenses, deixa eu encontrar o livro. E medite na palavra do Senhor dessa manhã, porque o Senhor falou ao meu coração e vai falar ao seu coração também. Amém? Capítulo 1, a partir do verso 3, porque o versículo 1 vai falar sobre a saudação de Paulo, né? Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do verdadeiro Evangelho, que chegou a vós, como também em todo o mundo, está frutificando assim como acontece em vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça na verdade. Conforme aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade
com alegria, dando graça ao Pai que fez idôneo de participar da herança dos santos na luz. Dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Nós iremos participar dessa herança dos santos. Glorioso é o nome do Senhor. E é muito interessante a gente falar sobre aquietar, acalmar, né, a nossa alma em momentos de tribulação. Em momentos de tribulação é onde a gente tem que firmar mais ainda no Senhor. Em guerras, né? A gente já está vendo aí uma pequena chave querendo ser acionada para uma terceira guerra, né, mundial. Mas a palavra do Senhor nos fala o quê? Aquietai-vos, né, que Ele é Deus, e reconheça que Ele é Deus. Se for da vontade do Senhor, que a palavra do Senhor em nenhum momento diz que vai ser mamão com açúcar. A palavra do Senhor sempre nos diz que haverá guerra, rumores de guerras. A palavra de Deus tem que ser cumprida, né? Porém, nós temos que estar preparados e confiando somente em um Deus, né? Não confiar no homem, em armamento, em nada. Somente em Deus. Espera nele, confia nele. Vamos orar pelos irmãos, né, que estão na Ucrânia, até pelas pessoas da Rússia, né? Nós temos que orar porque, né, não são todos que concordam com essa guerra, né? Mas temos que orar. E também as pessoas, soldados, há muitos vão contra a sua própria vontade para servir uma ordem. Eu estava vendo na Ucrânia, as pessoas tiveram que ficar para trás, os homens, né, de 18 a 60 anos. Você vê o que um homem de 60 anos, né, faria numa guerra. Mas ele foi convocado, ele é obrigado a servir lá. Ele não pode sair do país dele para lugar nenhum sem servir, né, o seu país na guerra, mesmo querendo ou não. Então nós temos que orar por essas pessoas, né? Assim como o filme que eu vi, Até o Último Homem, ele disse que não pegaria em uma arma, né? E ele serviu na guerra como um médico, né? Como salva-vidas. E não é este o momento, né? Pode-se dizer, o cenário não é esse que nós estamos vivendo, mas que possa haver homens de Deus que curvem seus joelhos diante dessa situação lá no momento de guerra, de aflição, e aquieta o coração e não abate a alma e confia no Senhor, porque o Senhor peleja pelos fracos, né? Diga ao fraco que eu sou forte, eu vou pelejar por vós, eu entro na guerra por você. A Bíblia é cheia dessas palavras, esses textos, né, revelatórios do Senhor, onde mostra que poucos homens venceram milhares de homens numa guerra. Então nós temos que confiar no Senhor, né, confiar e descansar o nosso coração. Nessa manhã eu peço que os irmãos orem, né, pelos irmãos que estão em guerra e pelos que estão em perseguição, sofrimento em vários países orientais, e que nós venhamos confiar e esperar no Senhor, porque o agir do Senhor é perfeito. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nessa manhã, Senhor, eu peço que o Senhor venha de encontro a essas pessoas que estão lutando, Pai, para a sua vida, para salvar-se. Essas pessoas que estão aflitas, Pai, que não sabem mais o que fazer. Abençoa o Senhor, transforma o Senhor, guia, Senhor, nesse caminho de escuridão. Mostre-os a luz, que é Jesus. Mostre, o Pai, a tranquilidade que é estar na sua presença, a água tranquila que é estar na sua presença. Muitas das vezes nós vemos na sua palavra que os discípulos enfrentaram tempestades, mas tempestades tortuosas, e o Senhor esteve no barco, e o Senhor foi e repreendeu a tempestade, e o Senhor estava dormindo ali, descansando no meio da tempestade, e nós temos que descansar no meio da tempestade, porque o Senhor está no barco. Nós te convidamos, Pai, para entrar
Entre e faz morada em nós, Pai. Perdoa minhas falhas todos os dias, Pai, porque eu erro. Eu erro mais do que eu posso imaginar. Às vezes eu erro sem ver. Às vezes eu erro por impulso. Mas o Senhor está aí, sondando meu coração e vendo, Pai, o quanto eu me arrependo pelos maus que eu pratico. E eu me lanço aos seus pés de joelhos, Senhor, reconhecendo que sem Ti eu não posso nada, sem Ti não posso viver, e que sem o Senhor, sem as Suas misericórdias, eu já estaria condenada. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade nessa manhã. Amém. Amém. Que o Senhor venha te abençoar e que seu dia seja perfeito na presença do Senhor. E aquietai-vos, porque eu sou Deus. Amém? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!